Boa noite. Que a paz e o amor do Cristo esteja sempre em nossos corações. É sempre uma alegria nós estarmos aqui, nesta casa de amor, lembrando que estamos perto da Quaresma, né? E vai ser aqui de novo, não é? Que maravilha! E hoje o nosso assunto será o conhecimento, mensagem de vida. Todos nós queremos saber de alguma coisa. Todos nós queremos conhecer as coisas. A gente vive constantemente preocupado em conhecer, preocupado em saber o que está acontecendo. E o mundo tem se transformado num campo vasto que nos proporciona essa busca constante. É o jornal, é a televisão, é tudo. E a gente quer saber. E aí, com o celular, com os famosos iPhone, iPad, e tem tanta coisa. Aquilo que nós achávamos que era tão difícil, hoje a gente fala com alguém lá no Japão na mesma hora, sem nenhum problema. Então, o que é esse conhecimento? Por que nós falamos que o conhecimento é essa mensagem de vida? Isso vai para frente. Isso vai para frente. O que é o conhecimento? É essa chave que abre o quê? Abre portas para as novas oportunidades de compreensão. O conhecimento é exatamente essa oportunidade que nós temos de saber das coisas, certo? E o que acontece quando nós buscamos aprender? Nós vivemos constantemente procurando aprender. A gente sempre se lembra que quando nós éramos alunos, ainda tem muita gente aqui que ainda está estudando, né? A gente acha que só quando a gente está lá na escola, tá, na universidade, que a gente quer conhecer. Não, o conhecimento é vasto. Eu não preciso estar na escola para eu buscar o conhecimento. Eu tenho que buscar o conhecimento a todo momento, a toda hora. Então, ao buscar aprender constantemente, nós ampliamos nossos horizontes e nos tornamos mais preparados para enfrentar desafios. Olha que coisa interessante. Os desafios que a vida nos coloca, à medida que nós conhecemos, à medida que nós aprendemos, esses desafios se tornam fáceis. Já não é mais tão difícil. Valorize a sabedoria adquirida e compartilhe essa sabedoria, pois ela transforma as vidas em realidades. Que coisa maravilhosa! O meu conhecimento, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu conheço, não fica só comigo. O bom, o maravilhoso, é que eu posso espalhar para outros. E é essa que é a coisa melhor que tem. E o que é, então? Esse conhecimento, vamos lá, de novo. Esse conhecimento, esse conceito amplo, complexo, nós temos várias definições de conhecimento. Ele pode ser definido de várias maneiras. Então, nós podemos dizer que o conhecimento é o resultado da aquisição de informações. Exatamente. As informações que eu vou tomando, que eu vou pegando, né? As experiências
experiências, a habilidade ao longo da vida. A gente pensa que a gente só conhece as coisas se a gente ler. Não. Nós conhecemos vivendo, vivenciando. Quantas coisas a gente conhece sem ter olhado escrito em lugar nenhum? Quantas coisas a gente vai aprendendo pela convivência com o outro? E é esse processo de compreender e interpretar o mundo ao nosso redor, utilizando a razão, a lógica, a intuição, que é o conhecimento. O conhecimento é exatamente isso. Todo esse processo que nós temos para compreender e interpretar o mundo. Eu interpreto o mundo de acordo com o que eu conheço. E a minha interpretação é minha. É minha. Não ninguém mais interpretará como eu. Ora, o conhecimento ele é fundamental para quê? Para o desenvolvimento humano e a sociedade. Claro. Como é que uma sociedade vai crescer? Como é que a criatura vai avançar, vai para adiante, se ele não conhecer? Se a gente não tivesse o conhecimento, se a gente não aprendesse, não conhecesse, como era que a gente ia fazer? Não ia ter nada. O piloto do avião, se ele não conhecesse, ele não podia pilotar o avião. O motorista do carro, aquele que trabalha, aquele que faz a comida, aquela pessoa em nossa casa que faz a comida, ela já aprendeu a cozinhar. Eu nunca aprendi, viu, gente? Isso aí eu nunca aprendi. Não consigo. Mas tem gente que tem uma habilidade rápida, aprende rápido. Tudo para nós fazermos, nós precisamos aprender. E o aprendizado é isso, é conhecer as coisas. E é isso que nós fazemos. Portanto, o conhecimento é a base para a criação. O conhecimento nos permite fazer o quê? Entender, transformar a realidade, tomar decisões informadas e resolver problemas complexos. Claro, só o conhecimento vai me fazer isso, vai me proporcionar tudo isso. Aí nós podemos também dizer que o conhecimento é essa luz que ilumina o caminho da vida. Que maravilha, gente! Se eu não conheço nada, eu vivo na escuridão. Eu não posso caminhar, eu não posso avançar. Eu não sei, não conheço, eu não sei a estrada. Se eu não souber vir até aqui, onde eu tenho que entrar, não adianta, porque eu não vou chegar aqui. Se eu não souber o que eu vou botar no fogo, a comida vai se estragar, pode até ser veneno. Se eu não souber como ensinar os meus alunos, eu como professora, o que adianta eu estar ali? Para isso eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso avançar, eu preciso estudar. Se eu não estudar, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não posso transmitir nada. É assim que nós vamos. Então, o conhecimento transcende fronteiras, conecta culturas, enriquece nossas experiências, oferecendo-nos ferramentas para resolver problemas e enfrentar desafios. Aquilo que a gente falou. Os desafios da vida. O conhecimento me permite enfrentar tudo isso. Eu posso fazer isso à medida que eu conheço. O que é que eu posso fazer? Eu posso compartilhar com o outro o meu conhecimento. Eu posso compartilhar, posso buscar
conhecimento, eu posso fazer tudo isso. Eu posso cultivar com isso a empatia, a sabedoria, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo. A vida, a nossa caminhada, é um aprendizado contínuo. Cada dia eu aprendo uma coisa a mais. Tem uma coisa interessante. Nós, quem tem filho, criança, a gente se acha o tal. Eu estou ensinando o meu filho. Mas a coisa mais bonita é que o filho nos ensina. É que o filho nos ensina. A gente pensa que é só a gente que ensina, não. Ele também, com a sua inocência, com o aprendizado adquirido de outras vidas, ele vai nos passando conhecimentos novos. Vai nos passando conhecimentos novos. Quantas vezes eu tenho ficado de quando minhas netas eram menores, e eu as levava para a escola às vezes, era a coisa mais linda que eu achava. O que nós aprendíamos e o que eu aprendia delas, por incrível que pareça. No começo eu achava que eu era a tal. Depois, quando elas me davam umas respostas, puxa vida, olha o aprendizado que eu tive. E eu aprendia muito com elas. Na sua inocência. Por quê? Porque todos nós, ninguém é ignorante totalmente, ninguém. Todos nós a conhecemos, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, nós sabemos disso. Nós já tivemos outras vidas. Tem coisa que a gente para e pensa assim. Eu tenho hora que eu digo assim, como é que eu sei disso? Eu nunca vi isso, eu nunca estudei isso. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Né? O meu filho mais novo, quando ele tinha 8, 9 anos mais ou menos, um dia eu não podia, os meus relógios despertador, esses relógios grandes, quando eu procurava, ele já tinha desmontado todinho. 8, 9 anos. Tu conhece, né? Aí um dia ele foi, desmontou meu relógio, desmontava os carros que eu comprava, aqueles carrinhos de controle remoto. Quando ele espantava, os carros estavam tudo abertos, ele já tinha desmontado tudo. Aí um dia ele me chamou assim, mamãe, entra aqui no quarto. Quando eu entrei, eu só escutei, pai, o alarme ligado. E ele caiu em mim, eu tomei um susto. Quando eu entrava, quando eu via, as luzes apagavam, acendia, a luz apagava, acendia. Eu até então, eu não sabia como era que acontecia para as luzes da rua. Acender tal hora e apagar tal hora. Ele que me ensinou. O que a gente aprendia? Ele era uma criança, mas ele já tinha um conhecimento. Ele nunca foi numa escola para aprender a tocar teclado. Toca teclado divinamente bem. Simplesmente. Um dia ele chegou, mamãe, me deu um teclado. E eu dei. Quando eu olho, ele estava tocando as coisas mais difíceis. Onde foi que ele aprendeu? Eu não sei. Não sei se você mexer com o dedo assim. Não sei fazer nada. Meu marido também não. Eu sou professora. Ele também. E quem é que ele faz? De repente, hoje ele é engenheiro elétrico. Cada um tem uma função. Eu sou professora. Cada um vem diferente.
São aprendizados que nós vamos ter, este conhecimento, essa busca, está entendendo? Então, em um mundo constante transformação, valorizar a busca pelo saber é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inovadora, onde cada indivíduo tem a oportunidade de contribuir para um futuro melhor. Que coisa maravilhosa! Olha só, o nosso mundo em constante transformação. O que nós, aqueles dos anos, que nasceu nos anos 50, por aí, quantas coisas que hoje eu fico olhando assim, meu Deus, aí a gente gosta de dizer assim, no meu tempo. Claro, no meu tempo era um conhecimento. Hoje, a gente está conhecendo coisas diferentes. Quando a televisão chegou, aquele aparelho que falava, que passava a imagem, o rádio, ai meu Deus do céu, que maravilha! De repente vem um aparelho que passa uma imagem, e essa televisão foi se ajustando. Aí de repente fizeram um bichinho desse tamanhozinho, chamado celular, que a gente liga e fala com quem quiser e ainda vê. Aí lá vem os iPads, iPod, e iPod tudo, né? É o conhecimento, gente. Essa importância que nós temos que dar a tudo isso. Em um mundo em constante transformação, valorizar a busca pelo saber é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inovadora, onde cada indivíduo tem a oportunidade de contribuir para um futuro melhor. Meus irmãos, todos nós somos importantes nesta existência. Não pensemos que alguém que sabe, que tem mais, sabe mais alguma coisa, seja mais importante do que nós. Não. Não, senhor. Cada um de nós temos a nossa importância, temos o nosso valor, temos a nossa função. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui só para brincar. Vamos brincar, quando chegar a hora de brincar, vamos brincar. Mas nós estamos aqui com uma missão, com uma função. A função de aprender e ensinar. Aprender o que a gente ainda não sabe e ensinar o que a gente já sabe. Como as crianças nos ensinando. Não pensemos nós, pais, que só nós que vamos lá passar o nosso conhecimento. Eles também. Eles estão repassando para nós a experiência. Eu estava em Timor, dando palestra, né, pela palestra espírita, estava lá no centro, e tem já é um rapaz, mas ele é desse tamanho, ele não tem nenhum braço, ele nasceu sem os braços, é o melhor digitador da cidade, com os pés. Com os pés. Ele digita, é o melhor digitador da cidade, naquela época, era ele. Aí eu cheguei para ele e disse, você me dá um abraço? Deixa eu te dar um abraço. E eu abracei. Aí eu olhei para ele e disse assim, você é feliz? Ele disse, eu sou. Eu tenho 2 pernas. Naquela hora, eu fiquei de cara baixa. Nós, com 2 braços, 2 pernas, ainda ficamos lamentando da vida. E aquela criatura, sem braço, apenas com 2 pés, ele se dizia a pessoa, sou feliz.
porque eu tenho 2 pernas. E ele digitava com os pés. Ele fazia o trabalho dele com os pés. Eu conheci um caso que ela fazia tudo isso. Ela cozinhava, ela vestia os filhos, trocava a roupa, trocava as fraldas, só com os pés, porque ela não tinha braço. Então vamos, gente, nós estamos aqui para aprender. Esse aprendizado, o conhecimento nos dá isso, e nós estamos aqui para aprender. Aprender a utilizar aquilo que o Pai nos dá. Aproveitar os olhos que temos. Sabe? Eu estava dando um curso, e no meio, entre os alunos, tinha um deficiente visual. Era o melhor aluno. Era ele. Aí eu não sabia. Aí quando ele disse: professora, tudo que a senhora escreveu no quadro, fale, porque eu sou deficiente visual. Era o que estava sempre conversando, discutindo, perguntando. Eu sou professora de português. Era o melhor aluno. Quantas vezes a gente a gente tem tudo. Tem uma casa, tem uma família, tem um braço, tem perna, tem um trabalho, e a gente fica lamentando da vida. O que é isso, gente? Vamos aprender a viver bem. Vamos aprender a viver bem. Portanto, na filosofia, quando se fala da filosofia, o que é o conhecimento? É a capacidade de compreender, interpretar e assimilar informações sobre o mundo ao nosso redor. Olha só, a capacidade de compreender, interpretar e assimilar informações sobre o mundo ao nosso redor. Isto é o conhecimento. Diz mais, é a construção de um conjunto de crenças e conceitos baseados em evidências, experiências e raciocínio lógico. Para a filosofia, o conhecimento é tudo isso. Para a filosofia, o conhecimento é tudo isso. Né? É esta capacidade de compreender, interpretar e assimilar informações sobre tudo que está ao nosso redor. Para a pedagogia, então o conhecimento dentro da pedagogia tem como função fazer o quê? Com que a pessoa aprenda de forma rápida sobre determinado assunto. Essa é a função da pedagogia, ensinar, fazer com que o conhecimento faça com que a pessoa vá exatamente aprender de forma rápida sobre determinado assunto. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Se dá a partir de aplicação e fixação de conceitos, matérias e princípios que já foram aprendidos por outras pessoas. É a transmissão do conhecimento. Eu aprendo, passo o que eu sei para outro. O meu conhecimento eu passo para o outro. E ele vai passando para o outro. E é isso o processo de evolução. É essa transmissão constante, consciente do que a gente sabe. Trata-se de um processo inerente à educação, por meio do qual as pessoas adquirem saberes e os conectam uns aos outros. Então, o conhecimento para a pedagogia é exatamente esse aprendizado constante diante de tudo que nos cerca, de tudo que está ao nosso lado. E qual é a importância do conhecimento para a vida humana? Conhecer tem importância? Claro que tem, porque o conhecimento desempenha esse papel fundamental na vida humana.
Por quê? Permite que as pessoas compreendam o mundo. Se nós não tivéssemos conhecimento de nada, nós não saberíamos nem o mundo como é que é. Nós não conheceríamos nada, não saberíamos como agir, não saberíamos como fazer. Então, as pessoas compreendam o mundo, tomem decisões informadas e alcancem seus objetivos. Então, o conhecimento faz com que eu vou tomar minha decisão depois que eu já sei, tenho como tomar minha decisão. É muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais prático. O conhecimento capacita os indivíduos a desenvolverem habilidades, a adquirirem competências e se adaptarem às mudanças. Eu só me adapto à mudança, à transformação, quando eu conheço. Se eu não conheço, eu não vou. O que é que eu vou fazer? Eu não conheço, não sei nada. Então, quando eu conheço, fica muito mais fácil para eu mudar, para eu transformar, para eu passar adiante. Então, como o conhecimento contribui para o desenvolvimento pessoal? Será que faz alguma coisa? Será que faz alguma diferença? Faz. O conhecimento contribui para o desenvolvimento pessoal. Como? Dando ferramentas para aprimorar habilidades, ampliar horizontes e adquirir novas perspectivas. O jogador de futebol, ele precisa conhecer como movimentar aquela bola. Mas é mesmo? É preciso isso? É. Um bom jogador conhece a bola que está ali nos seus pés. E ele conhece as suas habilidades. É preciso que ele saiba que se ele mexer o pé de um jeito, pega o outro, ele consegue levar a bola até o gol. São conhecimentos que cada um vai adquirindo de acordo com a sua necessidade. Né? A mãe precisa conhecer como tratar o filho, como cuidar do filho. E a gente pode ter esse conhecimento pelo aprendizado que a gente já teve daquilo que nós passamos por isso. A gente vai se lembrando. Então, o que vai? Então, o conhecimento promove, né, o crescimento intelectual, emocional, social, permitindo que as pessoas se tornem mais conscientes de si mesmas e do mundo ao seu redor. À medida que eu vou conhecendo as coisas, à medida que eu tenho conhecimento, o mundo ao meu redor se torna muito melhor. Muito melhor. É como a gente quando faz uma viagem. Se eu vou viajar para um país estrangeiro, a primeira coisa que eu faço antes de viajar é procurar conhecer os costumes daquele país. É procurar conhecer o que é que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu estive num país, lá nos Emirados Árabes, em Dubai, a coisa mais interessante. Para as mulheres entrarem numa mesquita, tinha que estar vestida, com roupão, cobrindo os braços, cobrindo as pernas, cobrindo a cara, cobrindo o pescoço, nada podia ficar de fora. Os homens entravam de bermuda. Aí o que acontece? Eu encontrava turistas, umas garotas com umas bermudas bem curtinhas. Ora, claro que eles não iam entrar na mesquita, não podia entrar. Mas, para aquela região, se você conhece os costumes daquele povo, andar com uma bermuda daquela, uma mulher, é uma ofensa. Claro que eles não vão fazer nada porque ela é turista. Mas, você como turista, você que vai para um lugar desse, procure se adequar aos costumes do local.
É o conhecimento daqueles atos, o conhecimento do que aquele povo, como é que aquele povo vive, como é que aquele povo faz, para que você não faça bobagem. Qualquer lugar que você vá, você precisa conhecer. Então, é importante. O conhecimento promove o crescimento intelectual e emocional e social, fazendo com que a gente tenha mais consciência do que nós somos e consciência do mundo que está ao nosso redor. Quais são os tipos de conhecimento que nós temos? Vamos ver lá. A gente pode dividir, classificar em vários tipos. Vamos ver alguns deles, os principais. O conhecimento é empírico. Qual é esse? É o conhecimento que nós adquirimos pela nossa experiência pessoal, pela nossa observação, pela nossa experimentação. É o chamado conhecimento prático, baseado em fatos e evidências do mundo real. Eu não preciso pegar o livro, a revista, eu não preciso ir para a escola. É o conhecimento que nós adquirimos à medida que nós, com quem está ao nosso redor. É o conhecimento empírico. É o conhecimento que eu adquiro com a minha experiência. Vamos ver outro. O conhecimento científico. Esse daí. É o conhecimento que eu obtenho por método científico. Né? Aí, para isso, envolve o quê? A observação sistemática. É a ciência agora. Eu tenho que observar, certo? Eu tenho que formular hipóteses, e eu tenho que realizar experimentos, entendeu? Analisar os resultados para que eu tenha um resultado de acordo com o meu conhecimento científico. É o conhecimento sistemático, objetivo e verificado. Eu posso verificar. O empírico não, mas o científico sim. Outro tipo, o filosófico, né? Este eu obtenho como? Por meio da reflexão e da análise crítica. Eu vou buscar respostas para questões fundamentais sobre a existência, a natureza da realidade, a moralidade e a ética. É o conhecimento filosófico. Eu tenho que buscar um conhecimento diante de uma reflexão diferente, né? E o conhecimento religioso? É o conhecimento baseado em crenças e dogmas religiosos. É adquirido por meio da fé, da revelação divina e da interpretação dos textos sagrados. Para que eu possa saber o que é o Espiritismo, eu tenho que estudar. Para eu conhecer, eu preciso conhecer, estudar as obras que nós chamamos de obras básicas. As obras que nos ensinam, que nos falam, que nos dizem o que é o Espiritismo. Não adianta eu querer falar de Espiritismo se eu não estudar. Só um parênteses aqui. Aconteceu certa vez que eu fui convidada num grupo que eu já tinha dado aulas, tinha dado algumas aulas no grupo lá do seminário sobre Espiritismo, né? O seminário, no curso de teologia, lá da Igreja Católica. E eles nos convidaram, tinha uma semana das religiões, e várias chamaram o pastor, me chamaram eu espírita, tinha o padre, e várias, tinha um bandista, sabe? Então, sabe, todo mundo ia falar, todo mundo ia mostrar como era o seu trabalho. Eles deram um assunto, trabalhar sobre a espiritualidade, a religiosidade dentro da sua religião. Me botaram junto com um pastor, professor da universidade, sabe? Aí, eu ia falar do Espiritismo. Ele tinha que falar
protestantismo dentro da Bíblia. Ele estava com um catatal de papel e começou a falar mal do espiritismo. Começou a falar mal do espiritismo. Foi a grande bobagem dele. Quando ele terminou, sabe? Foi lá no Convênio das Mercês. Os alunos que tinham me convidado, estava todo mundo de cara baixa. Porque era uma questão de respeito, né? Aí, ele ia falando e eu ia anotando aqui. Quando ele terminou, era a minha vez. Eu disse assim, bom, agora eu vou me levantar para que essa turma consiga me enxergar. Porque se eu me sentar aqui, ele falou sentado porque ele era bem alto. Então, aí eles começaram a rir. Quebrei logo, porque estava todo mundo preocupado. Aí eu disse assim, olha, antes de eu falar do que me pediram para falar, eu vou ter que corrigir desse jeito todos os equívocos que o pastor falou do espiritismo. E comecei. Começando por Kardec. Eu vou falar mal de Kardec não sei, eu comecei. Cortei tudo. E eu sabia, porque eu já tinha lido esse livro de um pastor que mete a lenha no espiritismo. E eu já tinha lido o livro. Eu gosto de ler para conhecer, para saber o que estão falando mal da gente, né? E aí, eu disse assim, eu sei até o livro que você usou. Aí ele ficou de cara branca. Cortei tudo e acabei. Quando terminou, eu disse assim, professora, eu achei num livro. Eu disse, pois é, só que você fez errado. Se você queria dar sua opinião, você tinha que procurar um livro de verdade. Como é que você vai dar opinião sobre uma coisa se você já lê a coisa errada? Se você já vai ler uma coisa, já vai ver uma coisa que está falando mal. Rapaz, ele ficou, me pediu desculpa, não sei o que. Eu disse assim, esse livro que você conseguiu falar, só fala mal, acabou. Então, a gente precisa realmente... Isso aqui também, meu observador ali. É já, não? Então, o conhecimento religioso é importante. A gente conhecer. Então, meus amigos, vocês que frequentam esta casa, não fiquem só assistindo palestra, não. Vamos estudar. Né? Vamos estudar, vamos conhecer o espiritismo. Eu adoro tanto as palestras. Mas o que é que ele está falando mesmo? Eu não sei direito, não. Vamos estudar, gente. Isso que é importante, sabe? A casa oferece grupo de estudo, viu? Então, vamos lá. O conhecimento intuitivo, outro tipo de conhecimento, é aquele que eu obtenho por meio da intuição, da percepção subjetiva, do insight. É um conhecimento difícil de ser explicado ou justificado racionalmente. É o conhecimento de eu não sei como, mas que eu sei. A gente ouve várias pessoas dizerem isso. Eu não sei como é que eu aprendi isso, né? Mas a gente termina, né, sabendo. E o conhecimento técnico é o conhecimento especializado em área específica, né? O engenheiro elétrico, o engenheiro civil, o advogado, o médico, o dentista, o enfermeiro, todos precisam saber do que você quer fazer. Um conhecimento especializado na área específica. Aí aqui é estudo e práticas profissionais. Nós precisamos entender isso daí. É o conhecimento necessário para realizar tarefas específicas e resolver problemas técnicos. O médico, para poder fazer uma cirurgia, ele tem que primeiro estudar e saber como cortar a pessoa. E assim por diante. Além desses conhecimentos, existe o que nós chamamos de autoconhecimento. É o conhecimento de si mesmo, que é muito importante. O autoconhecimento diz respeito ao conhecimento que o indivíduo tem sobre si mesmo.
Quando ele desenvolve tal habilidade de se conhecer, consegue identificar as suas competências e trabalha os seus pontos de melhoria. E quando nós nos conhecemos, a gente procura fazer cada vez mais melhor. Nós vamos evitando as nossas quedas, vamos evitando os nossos erros, porque a gente já se conhece. Então, eu já me conheço. As pessoas dizem assim, como eu me conheço, eu fiquei calado. Então é melhor mesmo ficar calado. Você sabe que você vai se exaltar, vai brigar, vai dizer palavrão, então é melhor ficar calado, né? O autoconhecimento é muito importante. Também o autoconhecimento compreende quais são os seus medos, suas limitações, expectativas, fortalecendo a sua inteligência emocional, repensando as suas atitudes e adaptando-se mais facilmente às mudanças. É o conhecimento que me faz isso. Então, como eu me conheço, eu já sei que eu não vou por ali, que ali pode ter barato. Uma pessoa tem medo de barato porque é uma coisa séria. Não, por ali pode ter cobra. A gente conhece e a gente vai, sabe quais são as nossas limitações, né? Aí, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E o Espírito responde: conhece um sábio da antiguidade, como diz, conhece-te a ti mesmo. Esse é o meio mais prático que nós temos para melhorar. Se eu me conheço, eu procuro melhorar, eu procuro evitar de errar, procuro evitar de fazer o mal, procuro evitar de andar por caminhos que eu já sei que vão me prejudicar. Então, eu me conheço. Eu sei que se eu comer determinado alimento, eu vou passar mal, então eu já não como. Portanto, a gente conhece-te a ti mesmo. A coisa mais, como é que eu poderia dizer assim, mais interessante e importante a respeito do autoconhecimento. E como o conhecimento pode ser aplicado? Saber que um fato de uma verdade justificada é só o primeiro passo. E mais importante do que obter conhecimento é a gestão aplicada a ele. É o que eu posso, não adianta eu só conhecer, o que eu vou fazer disso? O que eu faço desse conhecimento? Então, eu tenho que aproveitar e utilizar isso muito bem. Em outras palavras, é necessário saber de que forma a pessoa utiliza o conhecimento adquirido para transformar a sua vida e das outras pessoas sempre para melhor. E, consequentemente, eu vou transformar a sociedade com o conhecimento que eu tenho. O que eu tenho, o que você tem, o que você tem, o que você tem, o nosso conhecimento faz com que a gente possa fazer com que a sociedade possa ser bem melhor. E aí, o conhecimento precisa ser transformado em ações práticas, de modo que possa beneficiar a vida da pessoa, portadora daquele saber, bem como de quem mais puder usufruir do conhecimento em questão. Então, não adianta eu conhecer, não adianta. O médico, ele conhece, ele sabe como passar a medicação. E se ele ficar só com ele, adianta alguma coisa? Não adianta. Né? O engenheiro sabe como evitar que aquela ponte vai cair, mas ele não vai lá ajudar, não vai lá ensinar, não vai lá resolver. Adianta o conhecimento dele? Não adianta. Não adianta. O nosso conhecimento é para que a gente possa repassar, é para que a gente possa levar adiante. Trocar. Eu troco. Eu passo o que eu sei, você passa o que você sabe. E isso é importante para a vida. Tá? Portanto, o conhecimento pode ser e deve ser aplicado na vida de cada pessoa, na educação, na propagação do conhecimento, na vida profissional, no poder do exemplo e até mesmo no auxílio do dia a dia que prestamos a quem precisar daquilo que sabemos.
Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. A gente vai ajudando, a gente vai dando o exemplo. E o nosso exemplo é a maior forma da gente passar o conhecimento que a gente tem, pelo nosso exemplo. E aí, e como o conhecimento se relaciona com a verdade? Tenho que avançar porque o tempo já está terminando. O conhecimento está intrinsecamente relacionado com a verdade, pois busca compreender e descrever a realidade de forma precisa e acurada. A busca pela verdade é um dos principais objetivos do conhecimento, pois visa superar a ignorância e alcançar o entendimento correto do mundo. E como adquirir o conhecimento? Como é que eu posso adquirir o conhecimento? Eu posso adquirir o conhecimento pelo estudo, certo? Eu vou adquirir conhecimento, eu estudo, eu leio vários livros, sabe? Eu leio os artigos, eu leio as revistas que e tem muita outra coisa para estudar. Aí eu participo em cursos, participo de palestras, em workshops. O estudo é uma forma de eu adquirir conhecimento. A experiência também é uma fonte valiosa de conhecimento. Tem pessoas que nunca estudaram aquilo, mas já traz esse conhecimento, sabe? E aqui ele vai, só a experiência dele. Através da prática e da vivência, podemos aprender também com os nossos erros e acertos, adquirindo conhecimentos práticos e habilidades específicas. Com a nossa observação, eu observar, eu vou conhecendo. A observação atenta do mundo ao nosso redor pode nos fornecer informações e insights valiosos. Ao observar as pessoas, os eventos e os fenômenos naturais, podemos aprender sobre o comportamento humano, as relações sociais e os processos naturais. Eu me recordo do meu pai lá na fazenda, no interior do Maranhão, no sul do Maranhão. Ele que nunca tinha ido no banco de uma escola, mas era comerciante, viajava, fazia compra e tudo mais. Ele sabia e dizia assim, dizia para minha mãe, olha, hoje eu não vou matar gado não, porque vai chover. O céu limpo. Mas ele já conhecia, ele já sabia certos tipos de nuvens lá no horizonte, ele sabia que era nuvem de chuva. Sabe? É a observação. Ele observava que sempre quando aparecia aquelas nuvens, chovia. E ele aí dizia assim, olha, não adianta você querer lavar roupa hoje porque não vai chover. Dito e feito. Tocar. Como? Meu pai tocava sanfona. E muito bem. Onde é que ele aprendeu? Nunca foi numa escola. Ele comprou uma sanfona e começou a tocar. E tocava muito bem. A observação. Igual uma pessoa que eu conheço, só observando, né? Usar computador, não foi? Muito bem. Então, o diálogo e o debate é outra forma também de conhecer. Sabe? Adquirir o conhecimento. A gente dialogar com as pessoas, debater com as pessoas, é forma de adquirir conhecimento. Trocar ideias, perspectivas diferentes. Nós vamos expandindo o nosso horizonte e enriquecendo o nosso conhecimento. A pesquisa é uma forma também sistemática de adquirir conhecimento, envolve a busca de informações, a análise de dados, a formulação de conclusões com base em evidências. A forma também que nós podemos adquirir o conhecimento. Portanto, o conhecimento é um elemento essencial para o desenvolvimento humano e para a evolução da sociedade. Ele nos permite compreender e interpretar o mundo ao nosso redor, tomar decisões informadas e resolver problemas complexos. Todo conhecimento nos faz estudar isso. E a aquisição do conhecimento é um processo contínuo e dinâmico,
que envolve estudo, experiência, observação, diálogo e pesquisa. Portanto, é importante valorizar e buscar constantemente o conhecimento, pois ele é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Conhecer-se a si mesmo é a chave preciosa de despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta e a consciência a sala de meditação. Conhece-te a ti mesmo. É a auto-iniciação que a maturidade oferta à alma, porque passando a se conhecer, fica mais fácil a conhecer e respeitar aos outros. O conhecimento é essencial para o desenvolvimento humano. É através do conhecimento que somos capazes de compreender o mundo ao nosso redor. O conhecimento nos permite tomar decisões informadas e fundamentadas. E a busca pelo conhecimento nos leva a questionar e refletir sobre a vida e nossas próprias crenças. O conhecimento nos capacita a enfrentar desafios e resolver problemas. E uma das aventuras mais fascinantes da vida é a busca do conhecimento interior, a capacidade de nos tornarmos cada vez mais plenos, mais luminosos, voltados para o bem. Portanto, como nós podemos ampliar os nossos conhecimentos? Leitura e pesquisas, viagens e passeios, observação e conteúdos consumidos, conversas e atividades práticas e vivência em geral. Como é que nós podemos ampliar esse nosso conhecimento? O conhecimento é um abrangente e complexo. Ele é um somatório de informações e dados obtidos ao longo da vida, de acordo com as possibilidades acima descritas. Quanto mais conhecimento você tiver, mais terá chance de obter bons resultados quando colocado em prática. Aproveite. Aproveite o momento que você precisa, né? Aproveite o momento, porque o conhecimento está ligado à liberdade também, porque permite com que a gente possa tomar nossas decisões diante das informações que nós temos. Eu posso ser livre. Quando eu conheço, eu posso me tornar livre, porque eu vou tomando as minhas próprias decisões. Certo? E aí, a gente lembra da frase que Jesus deixou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Que todos nós possamos aproveitar o que o Pai nos deixou. Tudo que nós temos, vamos procurar conhecer e ajudar os outros. Oferecer o nosso conhecimento para o outro. Ajudar aqueles que não puderam ter a nossa oportunidade. Se eu conheço a doutrina espírita, por que eu não vou levar adiante esse conhecimento? Se alguém me pergunta, fala do espiritismo. Eita, eu não paro de falar hora nenhuma. E a gente vai, pelo nosso exemplo, mostrando tudo aquilo que a gente conheceu. Que Jesus permaneça conosco, que Ele seja sempre o nosso mestre. Muita paz e muita luz. Graças a Deus.